Meio motor V8, isso mesmo, esse é o Trophy 4, um motor de 4 cilindros da Pontiac feito a partir da metade do famoso e consagrado Trophy 8, um V8 que equipou vários de seus muscle cars. Nesse vídeo vamos conhecer a sua história, características de construção, funcionamento, som e o mais interessante. Será que a versão de 4 cilindros manteve a configuração de virabrequim crossplane? Fala pessoal, motos e tal. O ano era 1955 e a Pontiac colocava no mercado sua nova linha de motores V8. Uma família de motores que possuíram ao longo do tempo várias versões com cilindradas diferentes, de 4.3 litros, o que equivale a 4.300 cm3, até 7.5 litros, ou 7.500 cm3. Dentre essas versões, em 1959 foi criada a versão V8 389. 389 significa 389 polegadas cúbicas, o que equivale a 6.4 litros, ou 6.400 cm3. Essa versão do motor equipou vários carros, dentre eles o Pontiac Catalina, que correu na NASCAR, e por isso o motor ganhou o apelido de Trophy 8, em português Troféu 8, fazendo referência aos seus 8 cilindros. Esse motor contava com um curso de virabrequim de 95,3 mm e 103,2 mm de diâmetro dos pistões, o que resultava em uma cilindrada de 796 cm3 por cilindro, 6.400 cm3 somando os 8 cilindros. Ele possuiu várias configurações de carburação e comando de válvulas, mas em sua melhor versão entregava 370 cavalos a 5.200 RPM e 58,6 kg de torque a 3.600 RPM. Mas foi em 1960 que a Pontiac se viu na necessidade de lançar um carro de entrada mais acessível e econômico que seus grandes V8s, então foi desenvolvido o Pontiac Tempest. Era óbvia a necessidade de reduzir a quantidade de cilindros, mas produzir um motor do zero sai muito caro e exige muito tempo de desenvolvimento. Então a Pontiac fez o inesperado. Ela simplesmente retirou uma bancada de cilindros completa do V8 389. Tanto é que seu V8 tem inclinação de 90 graus entre as bancadas, mas agora, sem uma bancada de cilindros, a bancada restante não passava de 4 cilindros em linha inclinados a 45 graus. Esse motor herdou o apelido do V8, que era o Trophy 8, só que agora passou a ser chamado de Trophy 4. Mas qual a vantagem de criar 4 cilindros a partir de um motor V8? Mantendo o bloco e design do motor V8, apenas faltando uma bancada de cilindros, todos os periféricos e suas posições, suportes, cabeamento, entre outros detalhes poderiam ser reaproveitados, incluindo pistões, bielas, válvulas. Além disso, o comportamento do motor já era conhecido, então não iria mudar muita coisa, exceto seu virabrequim, que precisou ser completamente reformulado. O motor V8 original era um motor crossplane. Se você não conhece, saiba que temos duas configurações de motores V8, crossplane e flatplane. Em um V8 crossplane, nós temos um virabrequim com moentes, que é onde irão as bielas, deslocados em 90 graus um do outro. Assim, olhando o virabrequim de frente, as linhas do moente se cruzam, formando uma cruz, por isso crossplane, plano cruzado. Em um virabrequim flatplane, os moentes são deslocados em 180 graus, e olhando de frente formam uma linha reta, por isso flatplane, ou seja, plano reto. Notem a diferença no movimento dos pistões entre o V8 crossplane e o flatplane. Mas afinal, o que isso muda? Isso muda a ordem de ignição do motor e também seu balanceamento, mas vamos nos atentar à ordem de ignição nesse vídeo aqui. Vamos primeiro analisar a ordem de ignição do V8 crossplane da Pontiac. Um cilindro de um motor 4 tempos tem a combustão a cada 2 voltas do motor. Temos admissão, compressão, combustão e exaustão. Reparem que temos uma combustão a cada 2 voltas do motor, ou seja, 720 graus de rotação. Em um V8, como temos 8 cilindros e cada cilindro entra em combustão em 2 voltas ou 720 graus de rotação, significa que temos uma combustão a cada 90 graus de rotação do motor. A ordem de ignição, também chamada de ordem de disparo dos cilindros no V8 crossplane da Pontiac e também vários outros V8s crossplanes, é na sequência dos cilindros 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2. Como temos cada cilindro disparando em tempos iguais, exatamente 90 graus de rotação um do outro, chamamos esse motor de even firing, ou seja, disparos iguais. Mas vamos olhar para uma bancada separadamente. Notem que na bancada direita os cilindros 1 e 3 disparam em um intervalo de tempo e 5 e 7 em outro tempo.
Agora, notem também que na bancada esquerda, os cilindros 8 e 4 disparam com um intervalo de tempo diferente dos cilindros 6 e 2 que disparam em outro intervalo de tempo. Apesar de ser um motor even firing, isso faz com que cada bancada tenha uma sequência de disparos desiguais, e como cada bancada tem o seu coletor de escape individual, os gases não saem de forma sequencial, e o som se torna embaralhado, clássico dos V8s crossplane. Agora, em um V8 flat plane, como por exemplo o V8 de uma Ferrari, também temos os disparos dos cilindros a cada 90 graus. Mas com o virabrequim flat plane, temos disparos em cada bancada em tempos exatamente iguais. Cada bancada irá ter os pulsos de escape perfeitamente espaçados, o que faz com que as frequências dos cilindros se somem e o motor emita uma perfeita frequência sonora que aumenta com a rotação, o som clássico de um V8 Ferrari. E aqui temos um ponto muito interessante. Quando o V8 da Pontiac foi dividido ao meio e foi criado um motor de 4 cilindros, o virabrequim foi modificado de crossplane para flat plane. Se você é das 4 rodas, pode achar óbvio o motor 4 cilindros ser flat plane, afinal não existe carros com motores 4 cilindros crossplane. Mas no mundo das 2 rodas temos um 4 cilindros crossplane, o motor CP4 da Yamaha R1. O virabrequim de motores 4 cilindros flat plane e crossplane segue o mesmo padrão dos virabrequins de V8s flat plane e crossplane, mas como temos menos cilindros, temos alguns problemas de balanceamento e ordem de disparos que faz com que nenhuma fabricante arrisque em usar uma configuração crossplane em um 4 cilindros, exceto a Yamaha. Mas por que as fabricantes preferem usar virabrequim flat plane em motores 4 cilindros? Em um 4 cilindros flat plane, temos 2 pistões subindo e 2 descendo, e vice-versa, o que garante um ótimo balanço primário e não faz necessário o uso de balanceiros na maioria dos motores. E com essa configuração, temos a ordem de disparos iguais, como por exemplo em um motor 4 cilindros flat plane, o primeiro cilindro entra em combustão a 0 graus, mais 180 graus de rotação depois, o segundo cilindro entra em combustão. Em mais 180 graus de rotação, o quarto cilindro entra em combustão, e 180 graus de rotação depois, o terceiro cilindro entra em combustão, e mais 180 graus finalizando 2 voltas, o primeiro cilindro entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Ou seja, temos uma combustão a cada 180 graus de rotação do virabrequim. A ordem de ignição pode variar de motor para motor, 1342, 1432, 1324, mas reparem que o intervalo entre as combustões são exatamente iguais entre cada cilindro. Isso forma um som contínuo, onde as frequências dos cilindros se somam, formando o som que vocês já conhecem. E agora, falando de um 4 cilindros crossplane, temos movimentos bem alternados e independentes dos pistões. É o motor usado na Yamaha R1. Nesse motor temos a seguinte ordem de disparo. O primeiro cilindro entra em combustão a 0 graus. 270 graus depois, ocorre a combustão no terceiro cilindro. 180 graus depois, ocorre a combustão no segundo cilindro. E então, em apenas 90 graus, ou seja, um quarto de volta do virabrequim, o quarto cilindro entra em combustão, e em 180 graus, o primeiro cilindro entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Temos uma sequência de combustões totalmente irregular e com combustões se sobrepondo. Aqui não temos disparos contínuos, mas sim em tempos desiguais. Temos um motor Ori firing. Isso resulta em um som extremamente embaralhado.
Fala a verdade, você concorda comigo que um 4 cilindros crossplane em um Opala, Chevette, Corcel 1 e 2 soaria muito mais lindo que um flatplane, não? Soaria muscle car. Mas se fosse tão simples, teríamos vários fabricantes usando, não é mesmo? Mas em um motor 4 cilindros crossplane, graças a esse movimento dos pistões, precisa de um balanceiro para compensar vibrações primárias, o que encarece muito o motor. Além disso, motos com motores de disparos desiguais no geral são bem aceitas. Os pulsos irregulares trazem benefícios às motos, o que já expliquei nesse vídeo aqui, mas em carros é apenas sinônimo de desconforto. E então assim, mesmo sendo derivado de um V8, o Trophy 4 usando um virabrequim flatplane soa como um 4 cilindros convencional. Mesmo sendo flatplane, 3.200 cm3 é muito deslocamento para um motor 4 cilindros, e é possível sentir os pulsos de torque do motor a cada 180 graus de rotação. E para atenuar esses pulsos e trazer conforto aos ocupantes do carro, um eixo de apenas 19 mm funcionava como cardan, conectando a saída da embreagem ao câmbio na parte de trás do carro, e funcionava como um eixo de torção, atenuando os pulsos. O Trophy 4 manteve o curso e diâmetro da sua versão original de 8 cilindros, 95,3 de curso e 103,2 mm de diâmetro dos pistões. Vale lembrar que curso de pistões acima dos 80 mm é característico de motores extremamente torcudos e de baixa rotação. Tem alguns vídeos aqui no canal que retratam bem esse assunto. O Trophy 4 teve versões com diferenças de carburação e taxa de compressão, onde entregava 110, 140 e 166 cavalos em sua versão mais forte, potência que vinha a 4.800 RPM, e tinha um torque de 29,7 kg aos 3.500 RPM. Agora, como curiosidade, você sabia que existem configurações de 4 cilindros flatplane onde podemos colocar 2 cilindros para entrar em combustão ao mesmo tempo? Como você está vendo aí na tela. Isso é chamado de motor Big Bang, e essa configuração pode ser feita em vários tipos de motores, incluindo V8. Tem um vídeo exclusivo aqui no canal sobre isso, explicando como isso funciona em detalhes e mostrando vários motores funcionando assim. Vale a pena assistir. E nesse momento gostaria de agradecer a todos os membros e apoiadores do canal, que apoiam o canal a partir de um top speed de R$ 2,99 por mês. Muito obrigado a todos vocês, e você pode se tornar um deles clicando em Seja Membro. E venha conhecer o canal secundário Rotas e Tal, o Motos e Tal na Estrada, com passeios e encontro de motos, onde verão a Classic 350 e Meteor 350 na estrada. E agora teremos camping, o link estará na descrição. E aí pessoal, o que acharam desse motor incrível? Não se esqueça de comentar. Preciso saber se gostaram desse vídeo e se gostariam de mais vídeos assim no canal. Sempre pediram para eu trazer alguns assuntos relacionados a carros e venho fazendo isso há algum tempo. Por favor, deixe seu like para apoiar o canal, se inscreva se não for inscrito e falou!